A mãe Aline, a Você mãe traria para as mães que estão nos assistindo, falando dessa maternidade? O amor é maior do que toda dor. Ainda bem que eu tenho um marido que cuida da casa também junto comigo. Já que é assim, existe força no meio das atribulações. Corpo, casa ou caos? O que eu tô recebendo aqui? Uma amiga querida, uma comadre, Aline Arquette, juíza de direito, mãe do João, de 21 anos, e do Álvaro, que nasceu há 24 e que partiu muito cedo, deixando muita história e muito amor nos nossos corações. E ela vai dividir essa história linda dessa mulher que me inspira todos os dias por ser quem ela é, como mãe, como mulher e como uma grande profissional. Seja muito bem-vinda! Obrigada, minha querida. Que bom te receber. Obrigada pelo aqui. convite. Você É sabe sempre que uma é muito oportunidade. especial. É sempre uma oportunidade maravilhosa falar da maternidade. Aline, antes da gente falar da maternidade, eu queria conhecer essa grande mulher por trás da toga e por trás aí dos tribunais. Fala um pouquinho de você. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu fui criada em Silveira Carvalho, distrito de Barão do Monte Alto. É de lá que a minha família tem origem. Morei lá até meus 11 anos de idade. Estudei lá na escola pública. Mas já comecei a me interessar pelos estudos desde pequena. Minha mãe me trazia a Muriaé a partir dos meus 7 anos para fazer aula de inglês 2 vezes por semana. Eu, com tenra idade, já acordava 5 horas da manhã para conseguir pegar um ônibus, claro, acompanhada da minha mãe ou de alguém de confiança dela, para vir para essas aulas. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu sou a mais velha, de 3 irmãos, os meus irmãos um pouco mais novos, eles resolveram se mudar para Muriaé, para que nós tivéssemos mais oportunidades, eu e meus irmãos, estudar, né, de estudo, enfim, de outras atividades extracurriculares que na roça não tinha. Confesso que no dia da minha mudança, que foi numa quarta-feira de cinzas, dia 12 de fevereiro de 1986, eu vim chorando, porque eu não queria me mudar lá da roça. A gente morava numa casa maravilhosa, enorme, que era tipo uma chácara, um quintal que tinha todas as frutas, e que eu sempre fui uma menina de pé no chão, de brincar, de subir em árvore, de brincar de pique correndo pela rua, e eu ia ficar presa aqui em Muriaé. Essa era a minha ideia. Então isso pra mim marcou muito a minha história. E valeu a pena a decisão da mãe? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Porque nós continuamos frequentando Silveira Carvalho todos os finais de semana. Então a gente continuava, depois, no final da aula, a gente já saía e ia pra lá na sexta-feira e voltava domingo à noite. Então eu continuei tendo essa experiência e nós nos mudamos pro João 23, que é um bairro que à época, hoje está muito mais movimentado, mas à época parecia até com Silveira Carvalho, que era um bairro mais isolado, que era um bairro muito tranquilo, só residencial à época, e nós também brincávamos lá. E aí, dessa menina nasceu uma adolescente que foi sempre muito estudiosa, que passou no vestibular muito cedo, que saiu de casa com 17 anos para uma federal, né, e que terminou a faculdade, já entrou no mestrado direto, e neste percurso se casou com o Renato, a sua esposa do Renato Novaes. Continuamos uma vida, nós temos 28 anos de casados, nós temos 2 filhos desta união, né? E nós formamos a nossa família com muito amor, com muito carinho. Continuo sendo essa mulher que tem as origens simples, que gosta de conviver com pessoas simples, que ama a sua casa, que gosta de música, que gosta de cantar, adoro, né? E que gosta de viver. É isso. E como mãe do João e mãe do Álvaro, conta pra gente, assim, como que foi o desafio de uma maternidade em relação à outra? Como que foi essa mãe Aline aí? A mãe Aline do Álvaro, o Álvaro nasceu, nós tínhamos 3 anos de casados e foi uma experiência fantástica, porque quando você sonha em ser mãe, e esse sempre foi o meu maior sonho, ser mãe, quando você se descobre grávida, planeja uma gravidez, como foi o meu caso, e se descobre grávida, o mundo floresce, né? Parece que tudo fica cor-de-rosa, parece que tudo fica maravilhoso, fica um arco-íris mesmo de alegria. E aí foi uma gravidez maravilhosa, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Álvaro nasceu bem, né? Tudo tranquilo, enfim. E eu não queria ter um filho só. Então, eu já me preparava para ter uma ou mais gestações, né? Que eu queria ter mais, até de 2 filhos. Só que eu era muito jovem ainda. Eu me casei com 23 anos e, né, tive o Álvaro com 26 anos. Falei, dá para o Álvaro crescer um pouco, com 2, 3 anos. O Álvaro, estando um pouco maior, eu tento ter mais um filho. Só que, com 2 anos, o Álvaro começa a apresentar os primeiros sintomas de que ele tinha um problema de saúde. Um problema sério, um problema que ninguém conseguia detectar, diagnosticar. E aí veio toda a questão. Como será uma segunda gestação? Mas eu não desisti de ser mãe. E
neste, né, interregno eu fui também incentivada por pessoas da área profissional, da área de saúde e da própria família, e resolvi engravidar do João. Enquanto a gravidez do Álvaro foi uma gravidez leve, tranquila e cheia de excelentes expectativas, a gravidez do João já foi uma gravidez mais difícil, porque durante a gravidez do João, a minha vida se transformou. Foi aí que o Álvaro parou de andar. Foi aí que o Álvaro começou a ter dificuldades de deglutição, dificuldades de fala. Foi aí que veio a primeira internação do Álvaro num hospital e depois numa UTI. Né? Então, eu tinha muito, muito medo de como viria o João. Porque havia uma possibilidade, uma expectativa, que depois se concretizou, de que o problema, a questão do Álvaro, era uma doença genética, hereditária. Então, isso tudo já permeava a minha mente, a minha vida, e esse medo, eu não posso mentir, esse medo existiu muito. Mas o meu amor pelo João era muito maior do que isso tudo. A minha vontade de ser mãe também do João era muito maior do que isso tudo. Então, eu encarei esse desafio, engravidei também de forma planejada do João, quis o João profundamente, e ele tá aí. Graças a Deus, nasceu bem e foi, assim, o meu grande companheiro ao lado do pai dele, de outras pessoas, amigas e familiares, no percurso que depois eu continuei vivendo com o Álvaro até a partida dele. E até depois. O João me deu sempre muita força para isso. Já que assim, a maternidade é força. Força. Aline, falar do Álvaro para mim é sempre de muita emoção, assim, porque o Álvaro, ele trouxe uma lição muito grande na minha vida e eu tenho certeza que na sua e de quem teve com ele também. O que você falaria, assim, desse legado que ele deixou para você? E o que você traria para as mães que estão nos assistindo, falando dessa maternidade de tão especial? E o tanto que ele é especial pra gente. Muito. Sempre. Sempre será. Então, para quem não sabe, o Álvaro, ele teve uma doença neurodegenerativa de origem genética, e com isso ele foi perdendo tudo que ele já tinha ganhado. Ele andava, ele falava, ele era um menino que tinha uma vida normal. E a partir dos 2 anos e meio ele começou a regredir o desenvolvimento neuropsicomotor, e aí começaram as nossas investigações, as nossas lutas, tratamentos sem fim, exames sem fim, e ninguém conseguia descobrir o que o Álvaro tinha. E isso foi um desafio muito grande. Mas isso me despertou a necessidade de dar segurança para ele, para a minha família, e me despertou a vontade de, para conseguir essa segurança, fazer um concurso público, porque até então eu não pensava nisso. Eu era bem sucedida na minha carreira escolhida, carreira acadêmica, e como advogada também, e resolvi fazer um concurso público e me tornei magistrada neste percurso. Então, o Álvaro a doença do Álvaro foi só piorando. Neste meio tempo também, eu resolvi ser mãe do João, como já contei. Eu tive uma gestação do João angustiante, preocupada com o próprio João, que, né, viria, e preocupada com o Álvaro, porque o Álvaro perdia a cada dia, né, embora cercado de muito amor e paciência e luta. Então, o Álvaro é um marco na minha vida, sempre será, assim como o João também. Toda maternidade é isso. Mas ele me fez encarar a vida de uma forma mais leve, no sentido de que nada que aconteça com um filho vai ser maior do que o amor que esse filho traz para a vida da gente. O amor é maior do que toda dor que eu senti pela doença, por esse luto que eu vivi durante 7 anos, porque o luto não foi só no dia que ele partiu. O luto começou no dia em que as pessoas, os profissionais de saúde, disseram que ele podia ter uma doença que não teria tratamento nem cura. O meu luto foi eu vivi esse luto durante 7 anos. Mas toda essa dor, que é imensa, é menor do que o amor que o Álvaro me proporcionou. O amor que ele tinha por mim e o amor que eu tenho por ele. Ele tem ainda por mim também. Já que é assim, existe força no meio das atribulações. Com certeza. A gente aprende a ser forte todos os dias. Você, como juíza de direito, magistrata, como que foi lidar com a carreira e a maternidade? Equilibrar isso? Não foi fácil, como ainda não é, né? Mas imagina, com 2 crianças pequenas, uma doente, um recém-nascido, eu tomei posse na magistratura, o João tinha 25 dias de vida. Né? Eu fiz a prova oral do meu concurso no 9º mês de gravidez. Então foram muitos desafios. Mas eles eram também o meu suporte. Ao mesmo tempo em que eles traziam essas dificuldades, eles também me davam as soluções. Porque quando eu chegava em casa e podia ter um tempo de qualidade com eles, como ainda posso, isso me renovava. Porque a gente não tem que estar, às vezes, o tempo todo. A gente tem que proporcionar e criar momentos de qualidade com os filhos. Trabalhar é necessário, né? Muitas mães, às vezes, nem trabalham e se dedicam com muito amor, mas muitas também nem têm paciência, porque justamente não fazem outra coisa e ficam naquela e acabam perdendo a paciência. Então, tudo é equilíbrio. Eu penso que é equilíbrio a palavra-chave.
Já que assim equilibrar é importante. Muito. Vamos pro nosso bate-bola, manual de sobrevivência. Eu queria que você desse 3 dicas práticas para as mães que encontram desafios, ou têm perdas, ou se sentem culpadas em algum momento. Primeiro é a fé. A fé em Deus, ela nos guia, ela nos sustenta e ela nos move para frente, para buscar mais. Segundo, a coragem. Enfrentar isso tudo com coragem, com a cabeça erguida, amando o seu filho. E o terceiro é cuidar de si mesmo, se amar. Se você não cuidar de si mesma, você não é capaz de cuidar do outro, ainda que seja um filho seu. Não se entregue, se ame, se cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, para que você seja capaz. Corpo, casa ou caos? O que é mais difícil para você gerenciar? Sinceramente, a casa. Casa, não é comigo também não, tá? A minha vida é um pouco caótica, então o caos já faz parte dela. O meu corpo, eu cuido dele, penso na minha saúde, mas a casa, ainda bem que eu tenho um marido que cuida da casa também junto comigo, e ele é ótimo nisso. Eu pedi a Aline para escrever 3 verdades e uma mentira para vocês me ajudarem aqui a adivinhar. Vamos lá, bate-bola. Publiquei meu primeiro livro jurídico aos 26 anos, com repercussão nacional. Ah, com certeza é verdade. Não sei se foi 26 não, mas publicação eu tenho certeza. Nunca precisei prender ninguém durante uma audiência. Precisou prender ninguém numa audiência. Próxima. Já cantei numa banda. Numa banda, acho que não. Acho que essa é mentira. Banda não, acho que você já cantou, mas não numa banda. Você cantou, eu tenho certeza, mas na banda eu não lembro, não. Já morei em Portugal por 7 meses. Nossa, tá difícil essa. Eu sei que você morou em Portugal, que você me contou, que você foi lá fazer doutorado, mas eu não sei se foi 7 meses, acho que foi menos. Acho que essa que é a mentira. Eu acho que você prendeu alguém na audiência, assim. Você não morou em Portugal 7 meses, não. Acertei? Será? Sim, morei em Portugal por 7 meses para estudar. Publiquei meu primeiro livro jurídico aos 26 anos pela editora Revista dos Tribunais. Se esgotou em cerca de 1 ano depois do lançamento. Já cantei numa banda. Sério? Não profissionalmente, mas tínhamos uma banda e fazíamos alguns eventos. Ai, que legal. Sem remuneração. E já aprendeu alguém? Já aprendi mais de uma pessoa em audiência. É isso. Infelizmente. Não é bom, não. Aqui é assim? Entre sonhos e conquistas, nós podemos ser mães e profissionais. Ai, adorei! Muito obrigada. Obrigada, por dividir sua história tão inspiradora. Você sabe o quanto eu sou sua fã. Obrigada. E é muito bom ter você aqui.